pessoal, boa tarde. São 4h pouca da tarde. Eu vim ler a Bíblia. Tava deixando assim o tempo passar, porque tudo é uma surpresa, né? Cada segundo, cada minuto, cada hora é uma surpresa e todas as coisas acontecem quando é da vontade de Deus. Porque hoje, gente, fez bem calor, tá? Ó o céu como tá lindo. Agora não está aquele calor que estava. Olha, este céu que dinheiro nenhum é capaz de comprar. Este céu que aquele seu amigo trilionário, aquele seu amigo que tem um banco central cheio de dinheiro, que fabrica dinheiro, não pode comprar essas nuvens, este céu azulzinho, porque este céu, gente, pertence a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Ele mora lá nas densas nuvens, acima das nuvens, nas densas nuvens que ele mora. E lá está com ele Jesus Cristo, teu Filho amado, que é o nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso nós temos que glorificá-lo, nós temos que exaltá-lo. Ele é nosso melhor amigo, ele é nosso melhor companheiro, ele é nossa família, ele é o nosso tudo, ele preenche todos os vazios do nosso coração. Quando nós estamos chorando, nós podemos chorar aos pés do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós podemos chorar aos pés de Jesus, nós podemos aí desabafar com Ele, nós podemos falar sobre tudo com Ele, porque Ele não conta nada para ninguém. Ele não é ser humano falho, nós somos seres humanos falhos. Muitas vezes as pessoas contam algo para nós e nós deixamos assim, sem saber, sem perceber, as outras pessoas saberem. Mas Deus não, Deus é secreto. Deus, tudo que você fala com Ele, você pode conversar, você pode chorar, você pode gritar, você coloca uma música bem alta para ninguém escutar, que você vai ver que Deus, Ele te escuta. Deus gosta que a gente se humilhe diante dEle, Deus gosta que a gente fique ali nos pés dEle, porque Ele é Deus, somente Ele é Deus. Então que você possa fazer sua oração. Olha, você não precisa fazer ajoelhada, você não precisa fazer em pé, você pode estar deitado, que você pode, sim, você pode glorificar este Deus que é dono desse céu maravilhoso. Gente, para quem não acredita em Deus, eu vou falar para vocês, olha essas nuvens, quem foi que fez essas nuvens? Quem foi que fez essa cor azul, esse céu, essa imensidão aí? Quem foi que fez? Não foi o seu amigo que tem um rio de dinheiro? Não é seu amigo que tem um mar de dinheiro, não é. Não é o seu patrão que tem um mar de dinheiro, não é. De jeito nenhum. Quem fez esse céu que você está vendo agora, essa cor linda, azul, maravilhosa, é Deus. Que fez essas nuvens branquinhas é Deus. Quem manda chover é Deus. Quem manda parar de chover é Deus. Quem manda nevar é Deus. Quem manda parar de nevar é Deus. Somente Deus que faz todas as coisas que é impossíveis aos seres humanos e que, na verdade, nós todos necessitamos. Por exemplo, oxigênio. Deus dá o oxigênio. Deus faz o céu. Deus faz a lua. Deus faz o sol. Deus faz as estrelas para enfeitar a noite toda vez que você for aí num lugarzinho na sua casa, se você for aí perto, numa janelinha que for, e se você vê uma estrela, você vai olhar para essa estrela e você vai falar assim, nossa, amigo meu nenhum, rico, milionário, trilionário, consegue fazer essa estrela. Tem que existir uma força superior, tem que existir uma força maior, tem que existir um Deus, uma força soberana, uma força que ser humano nenhum tem e que o dinheiro não tem, que o dinheiro não faz. Esse céu, por exemplo, quando você olhar para esse céu azul, ou a cor que tiver este céu, você vai perceber que este céu não foi o seu amigo milionário, não foi o dono da Coca-Cola que fez, não foi a Gisele Bündchen que fez, não foi o Neymar Júnior que fez, não foi o Banco Central que fez, mas sim Deus Todo-Poderoso. É o único que tem poder de fazer céu, de fazer nuvens, de fazer estrelas. Quando você vê o sol bem forte, quando você sentir o sol na sua pele, você vai pensar, mas quem é que foi que comprou esse sol? Quem foi que comprou esse sol? Ninguém comprou esse sol,
porque Deus fez esse sol, porque uma força soberana, um poder soberano fez esse sol. Agora me diz, quem foi que comprou o sol? Me diz, quem foi que fez essas nuvens aí? Qual amigo seu? Quem foi a celebridade? Quem foi que fez essas nuvens? Me explica, quem é que explica Deus? Ninguém explica Deus. Quem foi que fez? Olha para essas nuvens, são tão branquinhas, são imensas. Olha, ela rodeia a terra todinha. Ela rodeia a terra todinha. Agora me explica, quem explica as nuvens? De onde vêm essas nuvens? Quem foi que fez essas nuvens? Tem que existir uma força soberana? Tem que existir uma força soberana, um poder soberano, um poder que tira você do chão, que coloca você em pé, que faz com que você tenha vida, que faz com que você consiga sobreviver, faz com que você consiga se alimentar direito, faz com que você tenha ânimo para se levantar, para tomar um banho, para tomar seus remédios, para você ficar forte, para você dar testemunho da glória de Deus na sua vida, porque Deus merece que você dê testemunho dele, que você pregue, que você mostre que você se arrependeu de todos os seus pecados. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Eu me arrependo de todo o meu pecado. Eu me arrependo de todas as escolhas que eu fiz erradas na minha vida, que teve consequências, que hoje, e já paguei por muitas delas, estou pagando hoje, Senhor. E eu sei que o Senhor vai me curar em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor é Deus para curar todas as pessoas, aqueles que se humilham diante do Senhor, aqueles que acreditam que o Senhor é dono do céu, que o Senhor é dono das nuvens. Eu creio na força e no poder do Senhor. A minha alegria não vem do ser humano, a minha alegria vem do Senhor. A minha alegria vem do Senhor. A minha alegria vem do dono desse céu, dono dessas nuvens. A minha alegria vem de saber que o Senhor existe e que o Senhor me sonda, que o Senhor me conhece, que o meu coração, o Senhor sabe o que se passa nele, que antes de eu falar alguma palavra, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Antes de eu pensar alguma coisa, o Senhor sabe o que eu vou pensar. O Senhor sabe quem sou eu. Ser humano nenhum sabe quem sou eu, mas o Senhor sabe. Eu posso conversar com o Senhor, eu posso chorar com o Senhor, que o Senhor não vai contar nada para ninguém. O Senhor não vai me apontar o dedo, o Senhor não vai me julgar. O Senhor vai me explicar que está errado, que eu fiz escolhas erradas. Mas o Senhor é a cura. O Senhor é soberano, o Senhor é bendito, o Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado, e somente o Senhor é digno de glória, de louvor, de exaltação. Por isso nós louvamos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor, porque somente o Senhor é Deus, e nós escolhemos o Senhor para glorificar, nós escolhemos o Senhor para amar, nós escolhemos o Senhor para ser o nosso Deus. O Senhor fazendo, o Senhor não fazendo, o Senhor vai continuar sendo Deus. O Senhor é dono de todas as coisas. E nós o glorificamos, nós exaltamos, nós pedimos perdão, nós estamos aqui nos humilhando diante do Senhor, porque nós somos pecadores e nós não merecemos nada, mas pela graça somos salvos, porque sabemos que quando nós nos humilhamos ao Senhor, quando nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, e quando nós nos arrependemos de coração pelo que fizemos no passado, eu sei que o Senhor nos perdoa, em nome de Jesus. E é isso, gente. Nós devemos sempre glorificar a Deus, sempre estar presente ali, glorificando, exaltando a Deus, porque somente Deus, Ele é capaz de fazer esse céu maravilhoso, essa cor linda, maravilhosa. Neymar Júnior, Gisele Bündchen, nem o Banco Central, que todo o dinheiro que é passado pelo Brasil, né? Não, que é fabricado dentro do Banco Central, não é capaz de fazer isso que Deus faz, é capaz de fazer, não é. Nós estamos aqui em 2 Crônicas, nós lemos ontem o capítulo 10, o capítulo 9. Capítulo 10, versículo 1. O rei Roboão, filho do rei Davi, não é filho do rei Davi, Roboão é filho do rei Salomão. O rei Salomão era filho do rei Davi, ungido de Deus.
Foi a Siquém, pois todo o Israel, falou brasileiro, falou europeu, falou americano, falou ucraniano, não falou, falou Israel. Tinha ido a essa cidade chamada Siquém para fazer de Roboão, filho do rei Salomão, rei. Nós já lemos esse aí, está no vídeo anterior. Agora nós estamos em 2 Crônicas, que é o Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 11. Eu dormi bem, graças a Deus. Eu dormi bem, graças a Deus. Deus vendeu hoje, graças a Deus. Louvado seja Deus. Gente, se vende R$5, se vende R$10, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque Ele é Deus. Porque, na verdade, Ele que vende. Ele que faz com que toque no coração da pessoa, para a pessoa vir aqui, para a pessoa escutar a palavra dele, para a pessoa se inscrever no canal, para a pessoa sempre ficar interessada em aprender mais dele. É Ele que vende. Então, nós temos que viver com o que nós temos. Nós temos que viver com o que Deus permite a gente ter. É isso. Quantas vezes eu fui comer arroz puro quando eu era criança? E meu pai, quando eu falava assim, pai, só tem arroz? Ele falava, só? Minha filha, agradeça, porque só tem arroz? Não, tem arroz. E eu coloco a pimenta, lá em casa tinha acho que um pé de pimenta, e o pai fazia, minha tia fazia, aquelas compotas de pimenta malagueta, e eu colocava pimenta no arroz e ficava delicioso, e eu comia, gente. Eu comia macarrão assim, sem massa de tomate, sem deixar vermelhinho, macarrão puro, branco. E eu gostava, eu amava, porque o que hoje, depois de 47 anos de idade, eu vou escolher comida? Eu morava casa de aluguel, nós já moramos em casa de aluguel, depois meu pai construiu a casa dele, nós fomos para lá. E aí uma casa humilde, uma casa de telha de eternite. Mas era uma casa que era nossa, era humilde, mas era nossa. Tinha 2 quartos, cozinha, tem ainda, né, que ela tá lá ainda, que é da minha mãe. 2 quartos, cozinha, sala, um banheiro, uma área de serviço. Mas, com as amizades que meu pai tinha, ele construiu com as mãos dele, com os amigos dele abençoados que ajudaram ele a construir. Então, assim, com a força da minha mãe trabalhando fora, na casa dos outros, fazendo salgado, a minha mãe foi, em vez de minha mãe pegar dinheiro, a minha mãe pegava, você podia me dar saco de cimento? A pessoa dava 10 sacos de cimento, 20 sacos de cimento. Então, assim, Deus, gente, Ele provê todas as coisas. Eu sou uma pessoa que eu não nasci em berço de ouro, e graças a Deus que eu não nasci em berço de ouro. Eu nunca tive vontade de ter nascido em berço de ouro, sabe por quê? Porque senão não teria o que eu tenho hoje, olhado para Deus. Porque tem muita gente que nasce em berço de ouro e nunca olha para Deus, sempre quer comprar Deus. Eu já vi pessoas comprando missionários, eu já vi pessoas dando dinheiro a missionário para orar para ele. Eu já vi pessoas comprando coisas para a igreja achando que é troca de Deus. Deus não faz barganha com ninguém, não. Deus não fala assim, você compra isso para mim, que eu te dou isso. Não, porque Deus não precisa de nada. Deus mora nas densas nuvens. Eu já vi coisas, gente, que se eu contar para vocês são inexplicáveis. Eu já vi pessoas comprando oração, dando para pastor terno completo, para ele orar na casa deles. O pastor saía da cidade pequena e na cidade grande de carro, pegava carro emprestado para ele ganhar em troca da oração, ternos para ele usar. Eu já sei, eu conheço a palavra, eu já vi isso, ninguém me contou não, eu vi com meus próprios olhos, eu escutei. Quantas vezes eu escutei uma dona de uma loja aqui, que um pastor sempre ia orar na loja dela, que ele chegava lá e falava assim, irmã, olha, Deus me deu um sonho hoje, que eu tinha que vir aqui orar 7 dias nessa loja. Aí ele orava o primeiro dia, chegava no segundo dia,
ele orava, aí a dona da loja mandava dar R$ 200 para ele. Quando dava os R$ 200, ele não terminava os 7 dias, não. Ele já não ia mais. Então isso aí é de Deus, gente? Não é de Deus, não. Pelo amor de Deus, gente. Deus tem que tirar as escamas dos nossos olhos. Pastor devendo, pastor no SPC, dando calote nos outros, porque a mercadoria que está ali no meu brechó, quem comprou foi eu, quem pagou foi eu. Então, se uma pessoa ficar me devendo, ela está me roubando, porque eu não dei para ela. Pastor comprando as coisas e não pagando, com o nome sujo no SPC. Isso daí é de Deus, gente? Não é de Deus. Pastor falando palavras que não está escrito aqui, porque ele tem que virar para a igreja do Senhor Deus, que não é a igreja dele, é a igreja de Deus. Ele está ali para cuidar das ovelhas de Deus, o verdadeiro Deus que é dono do céu. O pastor não faz nuvens, o seu pastor não faz estrelas, o seu pastor e seu padre não faz nuvens, nem estrelas, nem céu, nem chover, nem parar de chover, nem neve, nem parar de nevar. Ele não tem este poder, o único poder é de Deus. Ele tem que se afastar e colocar Deus na frente. Ele tem que se humilhar na frente de Deus. Deus deixou. Ele não foi ungido de Deus, não foi ungido de Deus. Tem pastor que abre sua própria igreja para ganhar dinheiro, para ganhar oferta. Ele não fala, que nós vamos ler aqui na Bíblia que está escrito, que se você tiver alguma coisa contra alguém e alguém tiver alguma coisa contra você, se você tiver raiva de alguém, alguém tiver raiva de você, você não pode dar oferta, porque Deus não aceita aquela oferta para a casa de Deus. E, na verdade, muitas vezes você sabe muito bem que você não é bobo, que as ofertas vão para o bolso do pastor. Então, vamos abrir os olhos, vamos abrir as escamas, vamos tirar as escamas dos nossos olhos. A verdade liberta e a verdade está aqui. A verdade está escrita aqui neste livro. E todas as vezes você pede ao pastor, eu quero saber qual o livro, o capítulo, o versículo que o Senhor usou hoje, nesta noite, que eu quero ler lá em casa para me saber que o Senhor falou certo. Tem muita gente que pensa que sabe, mas não sabe de nada. Então vamos ler aqui capítulo 10 ou capítulo 11? Não. Roboão foi a Siquém? Nós lemos ontem, capítulo 10. Nós estamos aqui em 2 Crônicas, o Antigo Testamento. Não sei até quando Deus vai me deixar aqui. E vamos aprender, gente, mais de Deus. Deus fica irado, Deus fica. Deus mata, Deus mata. Deus mata sim, Deus mata. Deus escutou, Deus veio para quem? Quem é o povo de Deus? É os brasileiros? Quem era o povo de Deus? De Israel, povo israelense, israelita, povo de Israel. Quem foi os dois ungidos de Deus? Ungido de Deus mesmo, que Deus mandou o profeta ungir. Deus falou no ouvido do profeta, para o profeta escutar. Vai lá e unge Saul como rei. Vai lá e unge Davi, da casa de Jessé, como rei. Deus conversou com o profeta e falou que ele amava Salomão, que é o filho do rei Davi com Batseba, que ele queria que o Salomão, filho de Davi com Batseba, construísse a casa para colocar a arca da aliança e fazer sacrifício para Deus pelo perdão dos pecados naquela época, gente. Está no Velho Testamento, não está no Novo, não. Vamos aprender a ler. Se não sabe ler, vamos aprender a escutar. Quem sabe falar a verdade, quem lê isso aqui e quer explicar para vocês, porque a verdade liberta. Eu sou assim, se eu for no lugar e se não está escrito, se eu não me lembro onde está escrito, eu peço a pessoa para falar, aqui por favor, espero o pastor, espero todo mundo ir embora e pergunta assim aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não congrego, tá? Eu congrego aqui em casa, ó, neste momento eu estou congregando junto a você, tá? Deus, eu acredito que está os anjos e o Senhor congregando aqui. Então, eu já congreguei muito, já vi muita coisa errada, irmão falando de irmão julgando irmão dando escândalo dentro da igreja, pegando aí, né, lá no púlpito, fazendo escândalo dentro da igreja, brigando com o irmão dentro da igreja, pegou o microfone da mão do pastor, do presbítero e começou a brigar com a irmã lá dentro.
Eu já vi muita coisa, pastor puxando o saco de gente rico, pastor, as pessoal já fez chacota da minha roupa dentro da igreja. Já fui, gente, dentro da congregação, eu já fui motivo de chacota por causa de roupa. Já fui motivo de chacota por causa de roupa. Às vezes tinha uma panelinha de... Tem, na igreja tem panelinha. Sabe o que é panelinha, gente? É onde tem só aquele grupinho que anda junto e que fala mal de você. Tá dentro da igreja falando mal de você. Quantos grupinhos eu via dentro da igreja que no final do culto... Antes do culto terminar, conversava comigo, falava oi, tudo bem. Quando ia comer uma pizza, achava que eu não tinha dinheiro para pagar, não me chamava para ir. Não sabia nem quanto que era minha conta bancária, mas tinha um grupinho. Na sua igreja não tem grupinho de pessoas que vão jantar, que vão comer pizza depois do culto, que não chama você? Isso daí, gente, está errado. Porque na palavra de Deus fala que é bom que o homem congregue viva em união. Está em Mateus, no Novo Testamento. É bom que o homem congregue e viva em união, como é costume de alguns, para que dê força, para que dê ânimos uns aos outros. Mas quem é que sente-se com ânimo quando acontece isso? Quando você vê panelinha, grupinho de pessoas desfazendo de outras pessoas dentro da igreja, dentro da congregação. E a hora que o pastor é convidado, tá? Porque o pastor é para eles como se fosse o Deus. Algumas pessoas têm o pastor como Deus, mas só que Deus abate, Deus extermina, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Deus, ele é Deus. Deus, o pastor tem que falar, o pastor, a primeira palavra que ele tem que dizer no púlpito é dizer: gente, eu sou pecador igual a vocês, eu nasci em pecado, eu não sou merecedor de nada. Esta palavra que vai ser dita hoje não é minha, é de Deus. Não venha me dar tapinha nas costas, não venha me exaltar, porque somente o único que merece exaltação é Deus, que mora nas densas nuvens, que faz nuvem, que faz estrelas, que faz sol, porque eu não consigo fazer. O pastor que disser isso, que deixar de ser orgulhoso, ele sim vai glorificar a Deus. Pastor que é pastor glorifica a Deus, porque ele não é Deus. Ele é pecador igual você, igual a mim. Ele não é diferente de mim nem de você, não. Não é diferente. Não é. Ele tem que olhar as ovelhas dele, ele tem que pacificar as ovelhas dele. Ele não pode apontar o dedo para as ovelhas dele. Se ele apontar, ele está errado. Ele está errado, ele está indo contra a palavra de Deus, porque somente Deus que vai nos julgar e Jesus Cristo vai ser o nosso advogado, ele é o nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos ler aqui 2 Crônicas, estamos no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Quando o rei Roboão, filho do rei Salomão, que adormeceu com os antepassados dele, chegou à cidade de Jerusalém, reuniu imediatamente a casa de Judá. Era descendente de Israel. Só que Deus, ele mandou dividir. Eram muitos israelitas. E você sabe, se você briga em família, imagina uma família numerosa igual os israelitas são. Ele dividiu a casa de Davi em 12 tribos. Tribo de Judá, tribo de levitas, tribos, descendentes do mesmo sangue, para não ter briga, para não ter confusão. Mesmo assim tinha confusão. Vou falar a verdade para vocês. Versículo 1. Quando o rei Roboão, filho do rei Salomão, chegou a Jerusalém, o rei Roboão reuniu imediatamente a casa de Judá, que é a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros treinados a fim de lutar contra Israel, e restituiu o reino ao rei Roboão. Versículo 1. Quando Roboão chegou em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ele reuniu imediatamente a casa de Judá, a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros treinados a fim de lutar contra Israel, e restituir o reino ao rei Roboão.
Versículo 2. Então um homem chamado Seméias, o homem do verdadeiro Deus, que era um profeta, recebeu a seguinte palavra, profecia, de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Versículo 3. Diga ao rei Roboão, filho do rei Salomão, que era o rei de Judá, bem como a todos os israelitas em Judá e os israelitas em Benjamim, versículo 4. Assim diz o Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, papai de Jesus, não vão à guerra contra os seus irmãos. Por que ele fala irmãos? Porque é de sangue, gente. São descendentes. Volte cada um para sua casa, pois fui eu, Deus, que fiz isso acontecer. E eles obedeceram a palavra de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, e voltaram para suas casas. Não foram lutar contra o rei, contra Jeroboão. Jeroboão é aquele que estava escondido lá no Egito, enquanto o rei Salomão era rei, o pai do rei Roboão. Versículo 5. O rei Roboão morou em Jerusalém e fortificou cidades em Judá. Versículo 6. Assim, o rei Roboão fortificou Belém, Belém é onde Jesus nasceu, em Belém. Fortificou Etã, fortificou a cidade de Tecoa. Versículo 7. Fortificou a cidade de Betesur, fortificou a cidade de Socó, fortificou a cidade de Adulão. Versículo 8. Fortificou a cidade de Gate, fortificou a cidade de Maressa, fortificou a cidade de Zife. Versículo 9. Fortificou a cidade de Adoraim, fortificou a cidade de Laquis, fortificou a cidade de Azeca. Versículo 10. Fortificou a cidade de Zorá, fortificou a cidade de Ajolã, fortificou a cidade de Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Versículo 11. Além disso, o rei Reboão reforçou as cidades fortificadas, colocando nelas comandantes, suprindo-as de alimento, de azeite, de vinho. Pastor que fala que é pecado tomar vinho, na Bíblia não está escrito isso, essa é mentira, entendeu? Está dizendo para não se embriagar, não ficar bêbado, embriagar, de cair no chão. Mas beber não é pecado, eles bebiam vinho, muito vinho. Os profetas, os reis bebiam vinho, os ungidos de Deus bebiam vinho. Jesus Cristo transformou água em vinho. Como é que um pastor fala uma coisa dessa, que é pecado, beber vinho? Para com isso. Versículo 10. Não existia cerveja naquela época não, gente. Não existia cerveja não, existia só vinho, que tinha parreiras de uva. Versículo 12. E equipando todas essas cidades de escudos grandes e lanças também, tornando essas cidades muito fortes. E Judá e Benjamim continuaram sob o domínio do rei Roboão. Versículo 13. E os sacerdotes e os levitas, que são do sangue de Levi, que estavam em todo Israel, e deixaram seus territórios e tomaram sua posição ao lado do rei Roboão, filho do rei Salomão. Versículo 14. Os levitas, que são do sangue de Levi, abandonaram suas pastagens e suas propriedades e foram para Judá e também para Jerusalém. Porque Jeroboão, aquele que estava escondido lá no Egito, e seus filhos os tinham dispensado de servir como sacerdotes para Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Versículo 15. Então Jeroboão designou seus próprios sacerdotes nos altos sagrados para servir os demônios caprinos. Demônios caprinos? Nunca ouvi falar disso. Você já ouviu falar de demônios caprinos? O que é demônios caprinos? Vamos ver? Gente, é a primeira vez que eu escuto falar sobre demônios caprinos. Vim aqui no Google, é só dar uma googada aí, gente. Não ter vergonha, né? Tipo, não ter preguiça de googar. Então aqui, ó, tá escrito assim, ó. O que são demônios caprinos? A palavra hebraica sa'ir,
ir, né? Sair junto não, é sa e o ir separado, significando literalmente peludo ou hirsuto, refere-se usualmente a um bode ou um caprino. Olha, vamos ver aqui. Vamos ver. O que eram os demônios caprinos mencionados na Bíblia? Vamos ver se a gente... A palavra hebraica sa, S-A, aí você dá um espaço, ir, significando literalmente peludo ou hirsuto, refere-se usualmente a um bode ou um cabrito. Gênesis capítulo 37, versículo 31, ou Levítico capítulo 4, versículo 24. No entanto, em 4 textos, os tradutores costumam, em geral, considerar a palavra hebraica como tendo significado além de seu uso comum. Levítico, capítulo 17, versículo 7, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 15, Isa, capítulo 3, versículo 21, capítulo 34, versículo 14. Em Levítico, capítulo 17, versículo 7, e 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 15, o termo si-irim, no plural, é usado como referência a coisas a que se dá adoração e se oferecem sacrifícios em conexão com o paganismo, pagão, na versão do 70 grega. A palavra é vertida, coisa sem sentido, e na Vulgata Latina, os demônios. A versão Ave Maria traduz como satírios. Tradutores modernos e lexicógrafos muitas vezes adotam o mesmo conceito, traduzindo-a por demônios, sátiros, ao alá cbc pib, ou demônios caprinos, NM, Lexon Inveteris Testament, Libros, Hebreu, German and English, Lexicon of the Old Testament. Aparentemente, os israelitas haviam sido influenciados até certo ponto pela idolatria praticada no Egito. Ezequias, capítulo 23, versículo 8. Por isso, alguns eruditos acham que Levítico, capítulo 17, versículo 7, e 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 15, indicam que existia alguma forma de adoração de bodes entre o povo israelita, como havia de modo destacado no Egito. Heródoto afirma que os gregos derivam deste culto egípcio a sua crença em Pan e nos sátiros, deuses lascivos da floresta, representados com chifres, com rabo de bode e pernas de bode. A Bíblia não diz o que exatamente eram tais peludos ou insurtos. O termo não necessariamente indica ídolos em forma de bode, pois o uso de bodes pode apenas ser uma expressão de desprezo, assim como a palavra para ídolo se deriva de um termo que originalmente significava bolotas de esterco. É possível que peludos ou bodes simplesmente indicasse que, na mente dos que o adoravam, tais deuses falsos eram concebidos como de forma caprina ou peluda na aparência. O sentido de série 1 em Isaías capítulo 3, versículo 21, Isaías capítulo 34, versículo 14, não é tão claro, visto que não se condena ali diretamente o paganismo, descrevendo a ruína desolada em que se tornaria Babilônia. Isaías escreveu, porém nela, as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Isaías capítulo 3, versículo 21. É interessante notar que a versão dos 70 diz neste caso demônios. A versão da Bíblia judaica de Lessé diz espíritos maus. Na Bíblia de Rotham diz criaturas peludas. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, a descrição de Babilônia, a grande, menciona que ela é moradia de aves impuras e de demônios. Por conseguinte, de série 1, em Isaías, capítulo
13, versículo 21, Isaías capítulo 34, versículo 14, há de ser entendido como se referindo a algo além do significado de bode. É apropriada a tradução demônios caprinos, coerente com a tradução em Levítico capítulo 17, versículo 7 e 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 15. Isaías pode ter intercalado na sua lista de animais e aves literais uma referência aos demônios, não querendo dizer que se materializariam em forma de bodes, mas que os pagãos em redor de Babilônia e de Edom imaginariam que tais lugares fossem habitados por demônios. A história mostra que o povo da Síria e o povo da Arábia já por muito tempo associava criaturas monstruosas com tais ruínas, e se houve animais hirsutos nas ruínas desoladas de Edom e de Babilônia, os observadores talvez fossem induzidos a pensar em demônios. Versículo 15. Então Jeroboão, aquele que estava lá no Egito, que ele estava assim, correndo do rei Salomão, e voltou quando o rei Roboão ficou no lugar do rei Salomão, quando o rei Salomão foi adormecer com os antepassados dele, designou seus próprios sacerdotes nos altos sagrados para servir os demônios caprinos e os bezerros que tinha feito. Versículo 16. Feito, ele fez os bezerros, então quer dizer que são deuses que não é Deus, Deus Pai de Jesus. Versículo 16, e de todas as tribos de Israel, os que estavam com o coração determinado a buscar a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o Deus de Israel, seguiram os sacerdotes e os levitas que eram do sangue de Levi e foram para a cidade de Jerusalém, a fim de oferecer sacrifícios a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, papai de Jesus, o Deus dos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 17. Por 3 anos eles ofereceram o reinado de Judá e apoiaram o rei Roboão, filho do rei Salomão, pois andaram no caminho do rei Davi, ungido de Deus, e andaram no caminho do rei Salomão por 3 anos. Versículo 18. Então o rei Roboão, filho do rei Salomão, tomou como esposa uma mulher chamada Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Versículo 19. Com o tempo, Maalate, ela lhe deu filhos para o rei Roboão. O nome dos filhos foi Jeus, Semarias e Zaão. Versículo 20. Depois, Malaate, ela se casou depois dela. Depois de Malaate, o rei Roboão, filho do rei Salomão, se casou com Macá. A segunda esposa dele chamava Macá, a primeira Maalate. A Macá, a sua segunda esposa do rei Roboão, filho do rei Salomão, a Macá era a neta de Absalão. Com o tempo, Macá lhe deu 3 filhos, um chamado Abias, outro chamado Atai, um chamado Ziza e outro chamado Selimote. Versículo 21. O rei Roboão, filho do rei Salomão, amava a sua segunda esposa chamada Macá, neta de Absalão, mais do que todas as suas outras esposas e concubinas. Olha, sempre o homem ama mais uma do que as outras, né? Então o rei Roboão teve 18 esposas. Olha, versículo 21 do capítulo 11 de 2 Crônicas, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é aquele que começa aqui, gente. Tem gente que vai na igreja e nem sabe, né? Aonde está o figurante. Ó, aqui, ó, no começo, ó. A capa da Bíblia tá aqui, ó, no começo, tá? Então, às vezes a pessoa não sabe nem aonde que tá o Novo Testamento e o Antigo Testamento, porque o pastor não explica, porque não manda as pessoas ficarem do lado de pessoas idosas, adolescentes. Eles não sabem nem aonde tá o livro. Então, vamos aí.
que aconteceu? O rei Roboão, ele teve 18 esposas e 60 concubinas. Mas, Luciana, o que é concubina, hein? Eu vejo isso na Bíblia, concubina. O rei Roboão teve 18 esposas, 18 esposas. Pensa um homem ter 18 esposas, 18 esposas. E concubina, o que é concubina? Concubina é moça. Moça geralmente pobre, que um homem comprava dos seus papais, ou aceitava como pagamento de dívidas, ou tomava como prisioneira de guerra. A concubina tinha direito à casa, à comida e relações íntimas com o seu dono, que era considerado seu marido. Então, o rei Roboão tinha 18 esposas, né? 18 esposas mesmo, assim, 18 esposas e 60 mulheres que ele poderia fazer o que ele quisesse, que ele tinha pegado por dívida, ou que ele deve ter comprado de alguém, de alguns pais, né, que eram moças pobres. E se tornou pai de 28 filhos e de 60 filhas mulheres, 28 filhos homens e 60 mulheres. Olha o quanto o rei Roboão gostava de mulher, 18 mulheres, 60 concubinas, 60 moças que ele poderia se deitar com elas, ter intimidades com ela. Versículo 22. Assim o rei Roboão designou Abiás, filho dele, de rei Roboão, com a sua esposa querida, amada, que ele mais amava, Maaca, como cabeça e líder entre os seus irmãos, pois pretendia fazer o seu filho Maaca, o seu filho Abias, que era filho da sua esposa amada, a Maaca, com o rei Roboão. Sempre tinha um filho preferido, o filho dele preferido era Abias, porque era filho da esposa que ele mais amava. Ele tinha 18 esposas, 60 concubinas, mas ele tinha uma preferida, tinha uma que ele amava de verdade, que era a Maaca, a segunda esposa que ele teve. Depois ele teve mais, que foram 18, 60 concubinas que ele comprou, ou que alguém devia ele dívida, ele pegou a moça e ficava à mercê ali, à mercê, né, do rei. E era rei que Deus, né, deixou ficar ali, Deus permitia, Deus não fazia nada contra, não. Versículo 23. Mas, então, né, aqui no versículo 22, assim o rei Roboão designou o seu filho com Maaca, que se chamava Abias, como cabeça e líder entre todos os seus irmãos, pois pretendia fazer Abias como rei. Versículo 23. Mas o rei Roboão agiu com entendimento e enviou alguns dos seus filhos a todas as regiões de Judá e de Benjamim também, a todas as cidades fortificadas, e lhes deu muitas provisões. O que é provisões? Pão, água, fermento, alimentação, vinho. E lhes deu muitas provisões e lhe providenciou para eles muitas esposas. Não podia faltar mulher, né? Na vida do rei Roboão, né? Salomão também gostava muito de mulher, né? Mas para jeito o rei Roboão, não sei. Parecia que gostava mais, pensou? Olha o tanto de mulher que esse homem tinha, gente, esse rei. Rei Roboão, versículo 21. Rehoboão amava Maaca, neta de Absalaão, mais do que todas as suas outras esposas e concubinas. O rei Roboão teve 18 esposas e 60 concubinas. O que é concubina, Luciana? Concubina significa no dicionário moça. Moça quer dizer virgem, geralmente pobre, que um homem comprava dos seus pais ou aceitava como pagamento de dívidas ou tomava como prisioneira de guerra. A concubina tinha direito a uma casa, tinha direito a comida e relações íntimas com o seu dono, com o rei, que era considerado seu marido. Então, tanto de mulher que esse homem tinha, misericórdia. E ele fez com que os seus filhos também, né? Além dos seus filhos, na hora que ele foi mandar lá olhar Judá e Benjamim e todas as cidades fortificadas, no versículo 23, ele deu, além de comida, providenciou para ele muitas esposas. Falou assim, não, vai sentir falta de mulher. Tem que ter mulher também no meio, né, gente?
Então, que Deus abençoe seu lar, abençoe sua família, em nome de Jesus. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo a Deus, porque somente Deus, que é o nosso pastor, o nosso verdadeiro pastor, o nosso único pastor, o único pastor que realmente não peca, não comete pecado, o único santo que existe, o único que tem poder para todas as coisas acontecerem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, se for da vontade de Deus.